Boa noite, sejam todos bem-vindos. É um prazer estarmos aqui reunidos, né, de uma forma virtual, né, mas de qualquer modo é uma reunião. Você que nos acompanha pelo YouTube, aqui na descrição do vídeo temos o nosso e-mail. Você pode entrar em contato conosco se quiser, ou deixar o seu comentário dizendo de onde você nos acompanha. Se quiser deixar o seu número de telefone para entrarmos em contato contigo pelo WhatsApp, será uma satisfação. Estamos avançando no estudo do livro Eventos Finais. Hoje vamos recapitular o capítulo 5, e teremos a irmã Piti conosco, né? Trazendo aí os principais tópicos desse capítulo, que é muito importante, né? Que trata da vida devocional do remanescente, do povo de Deus no tempo do fim. Como sempre fazemos, vamos pedir ao Espírito Santo que esteja conosco nesse estudo. Senhor nosso Deus, graças te damos pela oportunidade que temos de ainda podermos, ó Pai, compartilhar em liberdade a tua palavra, a luz do teu evangelho. O Senhor abençoe de modo especial a irmã Pete, que irá conduzir a recapitulação, em nome de Jesus, amém. Então, vamos falar aqui, né, sobre esse capítulo, que é realmente muito importante, né? Quiser se É, apresentar brevemente, tá, irmã? Porque eu acho que as demais pessoas ainda não te conhecem aqui. Fique à vontade. Ah, não, tem vergonha. Ô, Olá, eu irmãos, sou a Pitty. então, só antes então da sua apresentação, é importante contextualizar, né? Nós criamos um novo grupo, é o grupo Adventistas no Campo. Então, aqueles que têm interesse, né, que querem participar, é um grupo que trata ali de assuntos ligados à agricultura. Nós compartilhamos livros sobre agricultura, textos do Espírito de Profecia sobre a vida no campo. E temos ali, né, trocado ideias com irmãos que ou já estão no campo ou que querem ir para o campo, estão se organizando para ir viver no campo, certo? Então foi a partir de lá que nós tivemos contato com a irmã Pete. Então fica esse convite, então, tá? As demais pessoas aí, quem ainda não faz parte, se quiser participar, é só entrar em contato conosco no privado, certo? Porque aqui nós somos do projeto Pomni, né? Temos o nosso grupo do WhatsApp já há vários anos, começamos lá na pandemia e agora mais recentemente com esse projeto que está dentro do contexto, né? Porque o projeto o Pomni é um projeto que visa aí difundir o estudo das profecias, o estudo da Bíblia, o conteúdo que diz respeito à última verdade presente, e dentro desse contexto nós temos a vida no campo, né? Nós só criamos esse outro grupo para ficar mais centrado, né, nesse assunto, não dispersar tanto, tá certo? Então, é isso. Só queria fazer essa contextualização. Mas pode se Bom, apresentar, Pete. eu não tenho muito o que falar de mim, não. Vamos falar direto assim, ó, do livro, que é mais importante. Então tá bom, mas é só dizer que você é do interior de São Paulo, né? É a nossa irmã também, adventista, e é Isso, isso. sou de Taubaté e também estou buscando essa vida no campo, por isso que vocês me encontraram lá no grupo. Que Deus esteja assim guiando a gente para poder sair, né, da cidade para o campo, que é bem importante nesses dias que a gente vive e para os dias que virão. Bom, nesse capítulo 5, a gente estuda que a gente tem uma obra para ser realizada nesses últimos tempos, né? E é uma obra que tem a finalidade de preparar o povo de Deus para permanecer em pé nos últimos dias, né? No grande dia do Senhor. Só que para isso a gente precisa ter uma experiência espiritual, igual a experiência de João Batista, né? Contemplar a Deus tanto, mas tanto, mas tanto, a ponto de perder de vista o nosso próprio eu, né? Quando a gente contempla a Cristo,
de verdade, né, com vontade, isso é refletido no nosso caráter, é refletido na forma como a gente vive, né? É uma comunhão que a gente deve ter com Deus, aonde os nossos pensamentos e a nossa ação estejam em conformidade com aquilo que Deus pede, né? A gente deve viver em uma oração silenciosa, fervorosa e trabalhando duro para que a volta de Jesus seja mais breve ainda. Sem essa vida de oração e sem esforço, a gente está correndo um grande perigo, porque quem faz pouca coisa hoje, quando vier a tribulação, não vai fazer nada, né? Quem faz pouco hoje, logo não vai fazer nada. E o ideal é que a gente reserve pelo menos, no mínimo, 1 hora por dia para meditar, né? Para observar a leitura da Bíblia com minúcia, assim, com detalhe, porque nossa fé vai ser provada muito em breve. Muito mais do que já está sendo provada hoje, porque a gente vê que a gente passa por provações de fé hoje em dia, mas vai vir uma provação muito maior. E a gente precisa ter essa comunhão para conseguir passar por isso sem cair, né? Então a gente deve, né, reservar esse tempo para refletir sobre a vida de Jesus, sobre a morte de Jesus, meditar, né, ponto a ponto. E se nós não fizermos isso, corre o risco da gente se afastar por um tempo de Satanás, mas logo em seguida voltar a fazer a vontade de Satanás. Porque a gente não vai ter força o suficiente sozinho, né, para resistir às tentações, resistir às provações que vai ser impostos, que é imposto hoje em dia, né? Porque a gente tem pequenas tentações hoje em dia, mas a gente vai ter grandes tentações, né, no tempo ali de tribulação mais à frente, que está muito perto, muito, muito perto. E Cristo deve ser sempre o tema, né? Das nossas meditações, das nossas conversas, dos nossos pensamentos, e essa sensação de gratidão por aquilo que ele faz por nós, né? Não é a gente que se molda, é o Espírito Santo que molda a gente, que molda o nosso caráter, porém, ele só vai moldar a gente se a gente permitir, né? Ele precisa da nossa permissão para poder estar nos moldando. E a nossa permissão vem através da nossa submissão, quando a gente se submete à vontade de Deus, aquilo que a gente aprende na palavra de Deus, né? Mediante o estudo diário, você vai cada dia aprendendo um pouco mais sobre a vida de Jesus, sobre o caráter de Jesus, e vai dando permissão ao Espírito Santo para mudar aquilo na gente. É lógico que a gente precisa também se esforçar, né? É o trabalho duro que Deus pede que a gente faça, é ficar nos vigiando, né? Dia após dia, e ouvindo a voz do Espírito Santo e se permitindo ser moldado por ele, né? Porque é o Espírito que nos mostra a nossa ignorância e convence a gente do quão pecador a gente é, do quão envolto em trevas a gente está. Nenhum coração renovado poderá ser conservado em estado de aprazibilidade sem a aplicação diária do sal da palavra, né? Significa que a gente, mesmo que tenha o coração renovado, a gente não vai ser conservado dessa forma se a gente não estiver aplicando na nossa vida diariamente o estudo da palavra e tudo aquilo que a gente aprendeu com ela durante esse estudo, né? A gente precisa desse estudo diário para se manter convertido. E a nossa fé, ela precisa estar abastecida por esse estudo da palavra. Só quem fortalece o espírito é que pode ser salvo. É aquela velha história do alimentar o lobo bom ou o lobo mau,
né? Quem que vai vencer? Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente está alimentando o nosso espírito. E só quem fortalece o espírito é que vai poder ser salvo. A oração é muito importante nesse processo. A gente deve decorar a palavra de Deus, nem que seja um versinho por dia ou por semana. Se você decorar aquilo e aplicar aquilo na sua vida, você vai estar construindo um muro de passagens bíblicas ao seu redor, um muro que não vai ser derrubado por Satanás. Essa é a importância do estudo diário, sabe? De decorar, de aplicar na sua vida tudo aquilo que você aprender na palavra de Deus. E Ellen fala que a gente deve levar conosco, nem que seja uma Bíblia pequenininha de bolso, para aproveitar cada momento que a gente tiver livre do nosso trabalho ou dos nossos outros estudos, dos nossos afazeres, aproveitar cada oportunidade que aparecer para estar estudando a palavra de Deus. Porque vai chegar um tempo que a gente vai ser privado dessa palavra. Vão impedir que a gente estude a Bíblia. Mas tudo aquilo que a gente estudou antes, tudo aquilo que a gente decorou antes, tudo aquilo que a gente aplicou na vida da gente antes, e que a gente vai continuar aplicando porque vai estar enraizado dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, isso não vai poder ser tirado da gente. Podem tirar a Bíblia física, mas a Bíblia que a gente gravou aqui não pode ser tirada. E é o nosso dever determinar o significado das mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjo, né? Que está lá em Apocalipse 14, a partir do verso 6 até o final do capítulo. A gente precisa compreender essas mensagens para apontar o caminho certo para outros. Satanás, ele está muito esperto, sempre esteve, mas ele percebe que tem pessoas que vão receber a mensagem só do terceiro anjo, vão se abraçar a ela, mas vão ficar ali meio confusos, né, com relação à mensagem do primeiro e do segundo anjo, porque ainda não tem o conhecimento delas. Então, a gente tem o dever de estar fortalecendo o nosso estudo das mensagens do primeiro e do segundo anjo e do terceiro anjo, para estar apontando o caminho para essas pessoas que não tiveram a vivência, né, dessas mensagens do primeiro e do segundo anjo. E quando a gente estiver fazendo esse trabalho de apontar o caminho para essas pessoas que se abraçaram com a mensagem do terceiro anjo, mas que não têm a vivência das mensagens do primeiro e do segundo, essas pessoas vão receber com muita alegria essas mensagens, né? E esse direcionamento. E elas vão ser salvas justamente por causa desse nosso trabalho de apontar o caminho. A gente deve ensinar nossa mente a crer na palavra de Deus. Quem tem a liberdade, assim, quem se acha na liberdade de questionar, de duvidar da palavra de Deus, vai precisar de muito, muito, muito esforço, né, para poder ter fé quando vierem as provações, né? Vai ser quase impossível vencer a influência do que prende a mente habituada à descrença, né? A única esperança é se lançar aos pés do Salvador e se submeter às vontades, né, e os desejos, as nossas vontades e os nossos desejos a Cristo. A vontade de Cristo deve prevalecer sobre a nossa. Nós, meros mortais, não temos poder nenhum para se libertar sozinho, né? A gente não consegue salvar a si mesmo. A gente deve sempre estar se submetendo, né, a quem realmente pode nos salvar, que é Cristo. Ellen White também diz que nós não devemos preparar um discurso para aqueles dias que, não, eu vou ser levado em juízo, eu vou ter que provar a minha fé, então, peraí, eu vou preparar um discurso para esse dia. Ellen White diz que não. Ela diz que o nosso estudo deve ser diário da palavra de Deus, que a gente deve absorver a palavra de Deus com aquele desejo, aquela fome de quem está há anos sem comer,
né? Não tem como ficar anos sem comer, mas é uma forma de explicar que a gente deve ser faminto da palavra de Deus e estudar diariamente o nosso estudo. E aí, no dia em que a gente for levado para juízo, é o Espírito Santo que vai trazer na nossa mente tudo aquilo que a gente estudou, tudo aquilo que a gente aprendeu, e ele vai trazer essas lembranças da verdade de acordo com aquilo que vai alcançar o coração daquela pessoa que está ouvindo. Porque a gente pode saber a palavra. Se a gente fizer um discurso, nem sempre o discurso que a gente preparar por nós mesmos vai alcançar e atingir o coração de quem precisa ouvir. Mas aquilo que é direcionado pelo Espírito Santo atinge diretamente o coração daquelas pessoas que precisam ouvir e que precisam saber da palavra de Deus. Então a gente deve deixar esse trabalho para ele. O nosso trabalho é estudar, estudar, estudar e estudar diariamente. Né? Hoje em dia, infelizmente, tem muitos de nós que estão envolvidos na obra, mas que desconhece a nossa ignorância, a nossa fraqueza, né? E quando são separados daquele grupo da igreja, de grupo de pessoas que têm a mesma fé, eles não conseguem explicar por si mesmos as crenças, eles ficam surpresos porque eles veem que é muito confuso aquilo que eles têm de ideia, né, sobre a verdade que eles aceitam. E isso se deve justamente à falta do estudo diário, da comunhão diária, da oração diária, né? A gente deve ir mais fundo nesse estudo do que apenas ter uma razão para seguir essa fé. A gente deve ter o conhecimento da vida de Cristo para que a gente possa saber o que é preciso mudar na nossa vida para estar em conformidade com a vontade de Deus, né? A gente precisa dominar os nossos pensamentos, a nossa imaginação, disciplinar a nossa mente, porque quando a mente não é disciplinada, ela acaba se fixando em assuntos que não são nada proveitosos, né? A gente acaba já ouviu aquele ditado que diz mente vazia, oficina do diabo? É exatamente isso. A gente acaba fixando o nosso pensamento em coisas que não vai levar a gente a lugar nenhum, a não ser a perdição. Então a gente precisa disciplinar o nosso eu, disciplinar a nossa mente para ser fixada em assuntos que são relevantes, assuntos que são para nossa salvação, né? Sem essa disciplina, a nossa religião não pode entrar, a palavra de Deus não entra na nossa mente se a gente não tiver essa disciplina, né? E dessa forma, através da disciplina é que a gente vai conseguir, então, trabalhar a nossa mente para desenvolver as faculdades mentais, as intelectuais, as faculdades morais, e, e elas também precisam ser fortalecidas através do exercício. E o exercício é o estudo diário da palavra. Os nossos pensamentos devem ser puros, castos, né? E ela traz aqui no livro o exemplo de Enoque. Enoque, ele andou com Deus por 300 anos, e na época que ele vivia não era assim diferente da nossa, não. Era uma época onde o pecado predominava, onde tinha muita coisa ruim, muita coisa errada, mas Enoque, ele habituou a mente dele e o coração dele a sentirem que ele sempre estava na presença de Deus. Né? É aquilo que eu sempre falo para as crianças, Deus está vendo. A gente precisa estar e se colocar sempre na presença de Deus. E tudo aquilo que a gente for fazer, a gente precisa lembrar. Eu preciso fazer isso para Deus, eu estou na presença de Deus. Será que isso que eu estou fazendo vai agradar a Deus? Enoque fazia dessa forma. Ele pedia, né, que Deus ensinasse para ele o caminho para que ele não errasse. Ele queria sempre saber qual que era o desejo de Deus para ele, né? Ele queria fazer as coisas de forma a honrar a Deus, e a gente deve ser da mesma forma, recusar tomar decisões que ofendam a Deus, né? E toda vez que ele hesitava,
porque a gente não é passiva do erro, a gente às vezes hesita, às vezes a gente fica assim, mas será? A gente duvida, e toda vez que acontecia qualquer situação dessa, as orações de Enoque subiam até Deus, né, para que Deus o guardasse dele mesmo. E a gente deve orar assim também para Deus, né? A nossa vontade deve estar submersa na vontade do Pai. A gente deve pedir a Deus que nos guarde de nós mesmos quando a gente passar a duvidar. Pedir a Deus que fixe na nossa mente, no nosso coração, as verdades dele e que tire toda dúvida, né? Enoque, ele era um representante, né, de todas aquelas pessoas que estarão sobre a terra quando Cristo voltar, né, e que vão ser levados para o céu sem experimentar a morte. E eu espero que cada um aqui esteja nesse dia vivo e sem experimentar a morte e sendo levado para o céu. Né? Louvado seja Deus por tudo aquilo que Ele faz por nós, por todas as formas como Ele nos guia, nos liberta, né? A gente sabe que a gente não precisa temer o futuro, né? A menos que a gente esqueça a forma como Deus nos guia, né? Hoje é tempo de refletir, é um tempo de reflexão para a gente olhar, para a gente perguntar quem eu sou, qual que é a minha missão no dia de hoje, né? De que lado que eu estou lutando? Será que eu estou fazendo as coisas de acordo com a minha vontade ou será que eu estou fazendo de acordo com a vontade de Deus? A gente precisa hoje se humilhar perante Deus, porque a gente está vivendo o grande dia da expiação, a gente está no final dos tempos. Logo, Deus vai voltar e as coisas já estão acontecendo muito rápido e vai acontecer mais rápido ainda. E se a gente não estiver preparado, a gente vai ser pego de surpresa. E eu não quero ser pega de surpresa e eu espero que você também não seja, né? Será que a nossa alma, ela já está purificada de toda contaminação? Será que os nossos pecados já foram todos confessados, né? Eu realmente estou arrependida dos meus pecados? Eu realmente quero ser salva? Será que eu estou disposta a fazer todo e qualquer sacrifício em prol da verdade, em prol de Cristo, né? Será que eu reconheço que eu pertenço a Cristo? A gente deve pensar, refletir, tomar nossa decisão. Será que a gente está vivendo para Cristo, trabalhando para Cristo, né? Cada um de nós, a gente deve estar vivendo em função desse grande dia que vai vir, que é a volta de Cristo, e que não está longe, não está muito, muito perto. Se a gente não encontrar prazer agora na contemplação das coisas de Deus, se a santidade não tiver nenhum atrativo para a gente agora, é vã qualquer esperança de ir para o céu. Mas se a gente está em paz com Deus, se a gente olha para a santificação, se a gente olha para as coisas do céu, para a palavra de Deus e aquilo nos agrada, então a gente está preparado para receber Cristo, caso ele viesse hoje, né? Que nós estejamos em perfeita conformidade com a vontade de Deus, porque esse deve ser o nosso objetivo e a gente não deve perder isso de vista, nunca, nunca, nunca. Acho que se Deus voltasse hoje, muitos de nós estaremos perdidos, então aproveite essa oportunidade hoje de estar mudando, moldando o seu caráter, estudando a palavra e mudando o seu destino, né? Para que você também possa ser salvo, para que todos nós possamos estar juntos lá no céu, contemplando uma vida muito melhor do que essa vida que a gente vive aqui, porque quem gosta da vida aqui, ó, sinto muito, mas tem uma coisa muito melhor do que isso que nós vivemos aqui. Não é bom. Guerras, dores, né? E que o Espírito Santo de Deus esteja nos ajudando nessa jornada, né, de transformação para esse grande dia.
Muito obrigado, irmã. Que Deus te abençoe. É muito boa a exposição, tá? Já está convidada para fazer a próxima, tá? Creio que os demais que aqui estão também gostaram, né? Todos os pontos foram abordados, mas eu só gostaria de frisar mais uma vez essa última citação que eu coloquei ali no chat. Ellen White diz que a mente deve estar preocupada com coisas sagradas e eternas. Do contrário, nutrirá pensamentos frívolos e superficiais. Então, não há possibilidade, né? Ela não abre ali nenhuma dúvida, né? Ou seja, se nós não estivermos com a mente ali focada naquilo que é eterno, naquilo que é sagrado, a nossa mente vai nutrir pensamentos frívolos e superficiais. Então, muito sério isso, né? Que possamos cultivar mesmo bons pensamentos, uma vida devocional assim constante, né? Disciplinada, enfim. Que assim iremos triunfar, né? Com Cristo à frente, né? Iremos vencer. Algum comentário, irmãos? Alguém teria aí alguma experiência nesse sentido a relatar? Edna acabou de chegar, nós estamos já caminhando para a conclusão, tá, Edna? Nós recapitulamos aqui o capítulo 5 do livro Eventos Finais. Gosto aqui de mostrar a capa, né? Opa, eu tenho essa edição aqui, que é um pouquinho antiga, gosto muito dela, mas quem quiser tem acesso aí na internet facilmente, né? Na descrição do vídeo, aqui do YouTube, eu coloco sempre o link, aqueles que quiserem acessar. É possível baixar, né, na loja de aplicativos do celular, EGW Writings. Temos ali a coleção dos livros de Ellen White que foram traduzidos para o português. E fica o convite, né, para todos vocês que estiveram aqui conosco nesse estudo hoje, que retornem na próxima sexta-feira, certo? Bem, vamos concluindo então. Algum comentário? Irmã Miriam, está nos ouvindo? Eu acho que não. Vanderlei, Eva, A mãe está tentando ligar o microfone. Conseguiu, mãe? Conseguiu nada. tudo bem então. O Vanderlei nos ouviu? Vanderlei? Pronto. Fala. Tô Irmã Miriam, aqui. eu ia pedir para a Eu senhora tô fazer. aqui. Pedir para a senhora fazer então oração para concluirmos o estudo desta noite. Podemos orar. Vamos orar então? Vamos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecidos somos, ó Pai, por essa maravilhosa explicação. Precisamos pôr em prática a nossa vida, aprender os versículos de cor, estudar mais a tua palavra, meditar, para preparar o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, a nossa mente, para pôr as coisas do céu no nosso coração, o desejo do preparo para o encontro contigo. Precisamos estar, Pai, mais atentos aos sinais que estão acontecendo em nossas voltas. Sabemos que Tu está perto de voltar e queremos estar preparados, ó Pai. Abençoa, Pai, cada um de nós que participamos desse estudo e nos ajuda a estudar mais para o preparo da próxima semana. Dá-nos a Tua bênção, perdão para os nossos pecados e o conforto ainda pelos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.